Era sexta quando eles trouxeram Saif pra minha cela. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí eles gravam tudo, devem estar querendo saber como é que a gente conversa e tal. E ficamos eu e ele conversando de coisas banais do cotidiano. Perguntando da saúde um do outro, perguntando do futebol. O Saif estava me atualizando do futebol. Ele torcendo para a seleção espanhola, que está saindo muito melhor do que o Brasil. E aí, tempo passando, né? No meio disso, numa das audiências, eu fiz esse gesto aqui, de que é o gesto de vitória, né? O povo palestino sempre fez o gesto de vitória quando em julgamentos, em aparições públicas nas prisões, até na primeira intifada, crianças que jogavam pedras em tanques ali para resistir à colonização, também faziam o V da vitória. Só que quando eles sequestraram o presidente da Venezuela, o Maduro, e bombardearam a Venezuela, o Maduro fez isso também na primeira aparição pública. Eu falei, olha, isso daqui então passou a ser um gesto dos povos que resistem à colonização, que mesmo em correlações de forças difíceis sabem que os povos são mais fortes do que as bombas, que a violência e o ódio deles. Então eu fiz isso. Cara, quando eu fiz isso, véio, depois que me tiraram ali da audiência, eles me empurravam tanto, falavam, a gente vai quebrar cada osso do seu dedo, cada osso do seu braço, a gente vai te bater até você morrer. Se você fizer isso de novo, a gente vai te bater até você morrer. Eu não sabia, mas eles fizeram a mesma ameaça ao Saif, e o Saif nem fez nada, mas como eu fiz, ele foi depois de mim, eles ameaçaram o Saif do nada, e ele depois me contou que ele nem entendeu, véio, porque os caras estavam tão agressivos ali, falando, não pode levantar a mão, não pode fazer V de vitória. Ele falou, pô, de onde estão tirando isso? Mas é porque eu tinha feito antes. E aí toda a audiência, antes de entrar, eles falavam, se você fizer isso de novo, a gente vai quebrar todos os ossos que você tem e tal. E, bom, já tinha feito uma vez, estava entendendo que a correlação de forças jurídica não estava muito favorável, estava torcendo para aquela juíza negar o pedido deles de extensão, não fiz mais. Tá entendendo que o efeito era meio repetitivo, né? Fazer a mesma coisa toda vez e tal. E aí, depois disso, gente, então no 8º dia de encarceramento nesse centro de investigação de tortura, eles trouxeram o Saif, já tinha passado 2 dias antes no barco militar. O Saif passa 2 dias comigo, quando chega no sábado, no meio do feriado deles, né, do dia sagrado deles, eles trazem um monte de soldado e falam, vocês vão embora, vocês vão embora, vocês vão embora, nem entendi o que aconteceu. Então eu falei, eu quero avisar para minha advogada, vão me levar para onde? Né? Eu quero avisar para a embaixada brasileira. Não, 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 vocês vão agora, vão agora, vão agora. Levaram para uma outra prisão, essa prisão já tinha ido, que era a prisão de Givon, onde levaram na primeira missão com a Greta, com a Arima Hassan e tal. Eu falei, conheço esse lugar. Então a gente tá em Givon, Saif. Aí aqui é a prisão migratória, então de fato acho que eles vão deportar a gente. Até então a gente não dava pra saber, gente, o que eles iam fazer com a gente. Não falavam nada. E aí eles falaram, o Egito recusou que o Saif vá pelo Egito e a gente não aceita te mandar em nenhum voo de conexão e não tem voo direto pro Brasil agora. Então vocês vão sair separados, vocês vão ser deportados pro país de vocês. Saif vai de um voo daqui para Barcelona e você vai pelo Egito. O Egito concordou em te receber, não recebe o Saif e as companhias aéreas e a gente não aceita te levar num voo de conexão para nenhum outro lugar. Tava com medo de eu ir encontrar os nossos barcos que escaparam da interceptação e voltar para a missão. Aí eles falaram, você vai pelo Egito. Me botaram numa van e me levaram. Umas 4 horas ali de carro, de madrugada já. Aí eu cheguei na fronteira de Taba, no deserto do Sinai. Aí o oficial de imigração me pegou o telefone e falou, tá vendo esse cara aqui? Mostrou a cara de um egípcio, visivelmente egípcio, com kefia vermelho na cabeça. Ele se chama Mohamed, ele tem um carro branco, ele vai estar te esperando ali na porta. A gente olhou seu passaporte, você tem 300 euros no seu passaporte, ele vai cobrar exatamente esses 300 euros para te levar para o Cairo. Eu falei, caraca, que situação surreal, velho. Ele vai estar lá fora te esperando, já dentro do território egípcio. Você tem um voo para sair do Cairo hoje à noite e se vira. Foda-se. Aí atravessei a fronteira, era umas 4h30, 5 horas da manhã. Quando eu chego lá, na fronteira de Taba, no deserto do Sinai, deserto, não tinha nada. E agora? Tô no meio do deserto. Aí eu falei, cadê esse tal desse Mohamed? Cadê esse carro e tal? Eu falei, pô, que ingenuidade minha acreditar que eles iam fazer alguma coisa por mim, né? Aí tinha essa é uma região de fronteira que tem uns cassinos, assim, né? Eu fui andando ali em direção aos cassinos. Uma hora vai amanhecer, vai vir alguém aqui e tal. Com medo de perder o voo, não sabia quanto tempo levava, sabia que a travessia do Sinai era longa, muito checkpoint militar do governo egípcio e tal. Porque passa também por Gaza ali, né? Pode passar por Gaza se for pelo norte do Sinai, ou pelo sul passa por regiões turísticas, Sharm el-Sheikh e outras. E aí eu encontrei ali na beira do cassino, à medida que foi passando o tempo, foram aglomerando uns carros ali, que parecia táxi. Aí eu cheguei lá perto,
tava a galera sentada no chão, eu perguntei, gente, tem algum Mohammed aqui? Eu tava no Egito, pô. Aí 10 pessoas levantaram a mão. Era Mohammed. Mohammed 1, Mohammed 2. Aí eu fiquei tentando ver, será que algum é o tal do Mohammed do carro branco? Quase todos os carros brancos. Eu falei, gente, tô passando por isso aqui, velho. Sou da flotilha, tô aqui, não sei o que eu tenho que fazer, mas preciso chegar no Cairo. Eles falaram que ia vir o Mohammed. Aí eles falaram, não tem nenhum Mohammed aqui te esperando, ninguém sabia que tu tava vindo pra cá. Aí eles falaram, mas é da flotilha, a gente apoia a flotilha, a gente admira a flotilha, como toda população egípcia. A gente quer te ajudar. Tiago, eu posso te levar. Aí veio um Mohammed e falou, eu posso te levar. Beleza. Aí eu falei, cara, o que eu tenho é isso aqui, esses 300 euros. Aí nem sabia se isso era valor ou não era valor, mas eu depois descobri que era valor alto, mas é o que eu ofereci, né? Eu falei, me leva, velho, por favor. Aí o bicho me levou. Quando ele começa a me levar, ele perguntou, alguém sabe que tu tá aqui, velho? Tá sem telefone, sem nada, chegou sozinho, velho, a roupa rasgada e tal, todo sem nada, velho. A roupa do corpo. Aí eu falei, não, ninguém sabe que eu tô aqui. Não consegui falar com o advogado, não consegui falar com a embaixada. Aí ele falou, cara, pega o meu telefone aí, avisa alguém. Eu falei, consigo ligar? Ele falou, não, no Egito o WhatsApp é bloqueado pra ligar. Aí eu falei, posso tentar ligar do Instagram. Aí eu falei, vou acessar o Instagram da minha esposa. Posso acessar? Ele falou, pode. Aí eu fui, mas a minha esposa, ela tem o Instagram fechado, né? Tanta ameaça, tanto hate, tanta coisa, velho. Eu falei, vou adicionar ela, mas mesmo com o Instagram fechado, dá pra mandar uma mensagem. Aí eu mandei, só que era madrugada pra ela no Brasil. Eu falei, nunca vai ver, né? Mas eu falei, amor, sou eu. Tô aqui, vai cruzando o deserto do Sinai. Tô com uma pessoa chamada Mohammed. O telefone é esse aqui. Achei que ela nunca ia ver, né, velho? Deu 10 minutos, botei o telefone de volta. Aí toca o telefone. Mas não era a Lara, né? Eu vi que era um telefone estranho lá. Aí ele atende, ele começa a falar, vejo que ele fica exaltado. Aí ele olha pra mim e fala, como é que você descobriu o telefone do meu irmão? Eu falei, quê? Eu não sei de nada disso. Aí ele, porque estão ligando pro meu irmão aqui do governo de Israel, do governo egípcio, da embaixada brasileira. Véio, Eu falei, Mohammed, eu não sei de nada disso. O que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha esposa. Tô viúva. Aí começa... aí ele explicou, ele falou, cara, estamos sofrendo uma pressão gigante. Uma pressão do governo de Israel aqui sobre tu tá indo e a gente não autorizou você aí. Então ficou nessa situação. E o bicho tenso. Aí ele falando, cara, estão me pressionando pra te devolver e levar pra lá de volta. E eu falei, cara, se tu tiver que fazer isso, faz. Não quero te prejudicar. O governo egípcio é extremamente autoritário. Aí ligou a embaixada brasileira pra ele. Aí a embaixada brasileira deu uma tranquilizada. Falou, vem, traz, que a gente vai garantir sua segurança, a gente vai conversar com o governo egípcio. Mas não leva ele pro aeroporto não, traz pra embaixada primeiro. E o embaixador brasileiro, o Paulino, embaixador brasileiro no Egito, falando com ele. E aí, cara, eu fiquei aliviado, né? E aí ele falou, eu queria saber, velho, se as pessoas sabiam que eu tava solto ou não, né? Aí eu falei, pô, posso ver o Instagram mais uma vez? Eu ia ver a minha própria página, porque a nossa militância toda tem acesso à minha página, meu WhatsApp, minhas coisas, tudo se precisar, velho. Aí, o que aconteceu, velho, foi que quando eu fui acessar a minha própria página, Rodrigão, nunca vou esquecer, velho. Cliquei na minha página pra ver se eu tava solto ou não, aí passou um vídeo, eu reconheci que era o cemitério de Brasília. Aí um monte de balão branco, aí vem a legenda. Tiago está preso e não pôde se despedir, fazer o luto da mãe dele. Falei, meu Deus, velho. Aí eu vi o vídeo do velório da minha mãe. Meu irmão, o que foi aquilo, velho? Cruzando o deserto do Sinai. Tinha horas até chegar no Cairo. Eu falei, caraca, perdi minha mãe, velho. Aí eu voltei a perguntar, velho. Os caras perguntando esse dia inteiro ali, velho, da minha mãe. Por que ela morreu? Aí a Lara conseguiu falar com o Mohammed. Aí quando ela liga, ela fala, desculpa, meu amor, eu queria muito te contar. A gente debateu muito na coordenação da missão, se a gente contava ou não. Debatemos com advogados. A gente tinha medo do que eles iam fazer com você, de você se desestabilizar, você precisava ser forte. A gente tomou a decisão de não te contar, mas te contar assim que você saísse. A gente não imaginava que você ia sair desse jeito, mas assim que você saísse em segurança, a gente ia te contar. Sinto muito que você tenha descoberto desse jeito e tal. E meu irmão, destruído, velho. Minha mãe tinha... A gente viveu 43 anos da vida dela, cuidando dos filhos, vivendo a vida mais digna e bonita. Minha mãe é uma pessoa extraordinária. Depois ela teve 3 AVCs, com 43 anos, viveu 20 anos com esses 3 AVCs. Eu e minha irmã cuidando dela, por muitos anos também meu pai, enquanto vivia com a gente.
E ela viveu, velho, uma vida de luta, de superação, meu irmão, que eu quero muito um dia poder contar isso pro mundo, assim, velho. E saber que eu, velho, perdi minha mãe sem poder me despedir dela, porque eu tava preso, sequestrado, meu irmão. Aquilo ali me derrubou de um jeito, velho. Até hoje, sinceramente, é difícil falar, é difícil superar. E mais ainda, cara, pensar assim que eu não pude me despedir da minha mãe, velho, porque antes de ir pra missão, eu ia da Argentina pro Brasil, a gente ia abrir a flotilha na Argentina, mobilizar nossos camaradas de lá, mas o Javier Milei, o presidente da Argentina, não permitiu eu entrar. Ele falou, Thiago, não entra nesse país. E aí eu fui impedido de entrar na Argentina, eles queriam, aí deu a bagunça nos voos e tudo mais. Minha esposa e minha filha entraram na Argentina, fizeram o ato lá e mobilizou inclusive bem mais, depois desse escândalo de me impedir. Mas eu tive que ir da Argentina direto pra Barcelona pra missão, velho. Aí eu fui sem me despedir da minha mãe, meu irmão, nunca me perdoei por isso. E aí, velho, foi a volta mais longa da minha vida. No deserto do Sinai, quando chego lá no Cairo, sou muito bem recebido pela embaixada. Já tinha um militante, o Vitor, um grande camarada nosso de vida, velho, que tá lá também. Saiu da Grécia pra ir pro Egito pra me receber. Outros militantes do Egito, a Nicole e o esposo dela, foram lá me receber na embaixada. Embaixador, a esposa do embaixador, a equipe da embaixada me recebeu super bem, velho. Aí que eu comi, eles trouxeram comida, tava 12 dias sem comer, velho, em greve de fome. Aí, meu irmão, disse eles me levaram pro aeroporto. Aeroporto fui bem tratado, estava com o embaixador, passando tudo. O governo egípcio nem fez nada, não impediu nada. E aí do Egito eles tiveram que aceitar me levar no voo de conexão. Eu parei na Etiópia, em Addis Abeba, a embaixada brasileira estava lá também. E aí me botou no outro voo pro Brasil. Cheguei em São Paulo, em Guarulhos. Aí a Polícia Federal tenta impedir minha entrada. Fala que tem denúncias sobre meu passaporte, denúncias internacionais contra mim. Queria fazer um interrogatório. Eu falei, gente, não vou responder nada. Passei por um inferno aqui, não vou responder nada, não vou colaborar com vocês, se quiser perseguição sionista, porque o sionismo está infiltrado na nossa Polícia Federal, sobretudo no aeroporto de Guarulhos, não vou. Vocês vão, nem que vocês me mantenham a vida toda aqui, eu nunca vou colaborar com vocês. É uma violação que está passando, o governo brasileiro sabe muito bem, vocês estão desrespeitando o governo brasileiro ao fazer isso, estão desrespeitando o povo brasileiro que é solidário com a Palestina. Tem centenas de pessoas lá fora, jornalistas, ativistas, de tudo quanto é lugar, advogados de direitos humanos. É mais uma violação que vocês estão cometendo. Deixaram lá plantado um tempo até que resolveram me soltar. Aí soltei. Aí quando cheguei lá fora, tava a imprensa de novo falando para as pessoas a mesma coisa de sempre, gente. Essa missão não é sobre nós. Sim, dessa vez não tem como não dizer que eu fui torturado sim. Mas não é nada perto do que eles fazem com palestinos. Quase 10 mil palestinos presos, 400 crianças. Gaza segue sob genocídio mesmo, sob um falso cessar-fogo, e é isso que tem que estar no nosso panorama. E aí, gente, desde então, faz 2 meses isso, eu já voltei a sentir a minha mão, só não sinto esse pedaço da mão. A gente decidiu depois disso, com a derrota da Colômbia, a intervenção do Trump e todas as outras coisas, o risco à minha vida também muito pesado, a gente decidiu continuar essa batalha de várias outras formas, inclusive lançar uma pré-candidatura a deputado federal aqui, que era uma coisa que eu vinha recusando antes, mas a galera falou, as condições mudaram, o Brasil está sob mira, Netanyahu e Trump estão intervindo nas eleições do Brasil, Flávio Bolsonaro falou que vai transformar o Brasil num país irmão de Israel do genocídio, Tarcísio foi visitar Netanyahu durante o genocídio e apertar a mão dele. Meu irmão, a gente falou, Thiago, tem que aceitar, velho. Tu vai aumentar a sua... Aí todo mundo era contra junto comigo. Todo mundo concordou com a minha decisão de me desfiliar. Fui filiado 20 anos ao PSOL. Saí ano passado. Saí com a alma lavada, gente. Falar, ó, vou tocar outra tarefa, vou tocar fora da institucionalidade. Todo mundo apoiou. Agora essas mesmas pessoas falam, Thiago, outro momento, meu irmão. Agora a gente precisa defender o Brasil, a gente precisa fortalecer, precisa mudar o parlamento, que é um parlamento conservador, sionista. A gente precisa deter Trump e Netanyahu, Bolsonaro, Tarcísio e tal. Então, tu é um militante, tu tem que cumprir tarefa. E eu fiz as consultas, conversei com a galera em Gaza, conversei com a galera da flotilha, conversei com Greta, com Francisco Albanese, com Mandela, com todas as outras pessoas, conversei com as lideranças aqui no Brasil. E todo mundo que apoiava essa trincheira institucional sendo unânime, velho. Vai. Mesmo quem não gosta da fronteira institucional, não acredita que isso vai trazer nenhuma mudança, tipo a Greta, ela falou, eu entendo, no seu lugar eu não faria isso, porque eu não acredito na institucionalidade, no parlamento, mas eu entendo a situação que você está. E foi isso. Quero o seu bem e vamos nessa. E aí... Aí você se filiou a outro partido agora. A gente, antes da missão, a gente tinha regularizado a filiação, porque o pessoal vinha insistindo, falando, gente, não quero.
mas falando, cara, regulariza sua filiação, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu falei, gente, tô, velho, com vidas aqui na minha responsabilidade, não consigo nem pensar nisso. Se a gente conseguir fazer antes de eu viajar, fazemos, mas por enquanto, por favor, não conta comigo, não quero prejudicar vocês no planejamento de vocês. E hoje meu coração diz que não é esse caminho. Fui pra missão com a alma lavada, consciente que isso era o certo. Aí quando eu voltei, as condições mudaram. Então eles estavam certos, eu estava errado. E aí, no fim das contas, a gente anunciou essa pré-candidatura tem 1 semana, 2 semanas, e a recepção tem sido gigante, assim. A galera falando, finalmente, a gente vai poder ter essa demonstração que o mundo inteiro tem, de que quem apoia a Palestina, quem luta genuinamente contra o genocídio, tem mais apoio popular do que as pessoas que acham erradamente que vai perder voto, vai perder apoio. Então a gente precisa dessa demonstração no Brasil. Várias outras pessoas falando, pô, a gente precisa dessa mesma energia, dessa mesma coragem, véio, dentro do parlamento, nessa trincheira também. A gente precisa de parlamentar que vai no barco, que sobe em trator para impedir despejo, que vai para ação direta também. E as pessoas falando que iam apoiar de todo jeito, que era importante para o Brasil e para a América Latina, para o Sul Global, uma candidatura como essa. Tu acha que o sionismo pode atrapalhar a sua candidatura aqui no Brasil? Rodrigão, sua campanha? Eles vão fazer de tudo para me parar das mais variadas formas, cara. Eles já fazem tudo. Já fazem criminalização, já fazem campanha de difamação, já fazem tortura, já fazem tortura psicológica, já fazem todo tipo de ameaça. Essa vai ser só mais uma. Né? Todas as pessoas vêm falando sobre, cara, campanha é difícil num sistema político como o nosso, mas, pô, toda vez que eu penso, tem drone com míssil sobre a nossa cabeça, eu tô sendo torturado nesse momento, tô tendo que fazer greve de fome, 3 greves de fome em um ano, pô, meu corpo sente, velho. Que um cara igual você no parlamento tem muito mais ferramentas pra participar dessa luta, né? Ela potencializa as lutas, né? Assim, a gente precisa fortalecer, velho, um Brasil que não compactue com o genocídio. Eu acredito de fato, Rodrigão, Robertinho, que o Brasil, velho, é uma potência tão grande, velho. Eu sonho com o nosso país sendo uma potência mundial da vida. O Brasil, meu irmão, a gente tem 1/7 da água potável disponível em forma líquida no mundo. Nós temos o maior rio do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior reserva da biodiversidade do mundo, as melhores condições no mundo de vento e de incidência solar para energias renováveis. Nós temos 220 milhões de pessoas batalhadoras, meu irmão, que tem uma alegria mesmo em circunstâncias tão difíceis, velho. Nós sempre fomos esse tal do país do futuro, velho. E o Brasil, há muito tempo, está entre os 10 países mais ricos do mundo, só que nós somos sempre entre os 10 países mais desiguais do mundo. Meu irmão, a gente tem lugares, tem bairros como Jardins, em São Paulo, que tem o IDH comparado ao da Dinamarca ou da Suécia. E tem, velho, favela como a favela do Gato, lá em São Paulo, ou como Jardim de Abril, velho, que tem o IDH comparado ao cinturão de pobreza do mundo, na América Latina, na África do Sul da Ásia, na mesma cidade, velho. A gente tem, pô, a desigualdade num nível tão severo, velho, que a cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo, meu irmão, tá batendo recorde de população em situação de rua, onde a água é mercantilizada, privatizada pelo Tarcísio, velho, que o bicho, velho, as pessoas estão tendo que escolher entre botar comida na mesa ou pagar a conta de água, velho, ou botar comida na mesa ou pagar aluguel. Estão ficando em área que sabe que vai vir a enchente, que vai vir o Super El Niño, coloca a vida dela e da família em risco, velho, porque não tem alternativa. Isso não é vida, meu irmão. A gente tem que construir um Brasil, velho, onde não haja exploração, opressão, destruição da natureza, velho. Se a gente acha que tá longe as bombas de Israel, velho, só a gente lembrar, pô, aqui em cima, na Venezuela, velho, a Cuba sob bloqueio naval. O Trump interviu nas eleições de Honduras, da Colômbia, do Chile, velho. Mudou o destino dessa eleição. Já tá intervindo na nossa eleição também, velho. Então é muito importante a gente tocar essa batalha. Mas você acha que dá pra promover essas mudanças assim pelas vias eleitorais? Eu sou um militante revolucionário, Rodrigão. Eu acredito que as grandes transformações da humanidade, elas sempre vieram a partir da mobilização popular, não a partir do parlamento, das instituições. É a força social de fora que às vezes vai superar esse processo completamente, mudar totalmente a forma de se fazer política, de se governar, ou que a partir desses instrumentos vão se demonstrar em uma nova correlação de forças, preservando ou não as instituições que existem. Quando a gente olha a história das revoluções, foi assim, né? O povo mobilizado derrotou o sistema vigente e estabeleceu um novo sistema. Eu acredito que a institucionalidade é importante, mas se a gente analisa a história do século passado, a teoria revolucionária do século passado, quais foram as formas que aconteceram revoluções? Existiam 3 estratégias e hipóteses para isso daí. Uma era a greve geral insurrecional, que foi o que aconteceu na Revolução Russa. Tu mobiliza trabalhadores para a produção. Esse momento de parar a produção, as pessoas entendem que quando para a produção, elas quem têm poder decisório na sociedade. Se elas quiserem parar a produção e interdita o governo opressor.
resolvem tomar o poder. Então fazem uma insurreição popular, tomam o poder, estabelecem um governo revolucionário. Essa foi provada e deu certo na Revolução Russa. Outra possibilidade é uma guerra popular prolongada, como foi na Revolução Chinesa, como foi a Revolução Cubana, tentou ambas as estratégias, mas foi a guerra popular prolongada numa lógica forquista que conseguiu fazer a Revolução Cubana também. Então todas essas duas estratégias fizeram revoluções. Greve geral insurrecional, guerra popular prolongada. Teve uma tentativa de fazer uma revolução pelas instituições, que é a chamada Via Chilena. Na década de 70, o Chile elege o primeiro presidente da América Latina declaradamente marxista, o Salvador Allende, na Unidade Popular. Aquilo ali eles acreditavam que iam mobilizar os trabalhadores, organizar trabalhadores em cordões industriais, avançar a consciência política, trazer reformas de base tão fortes que iam gerar um grau de mobilização de força que talvez promovesse uma revolução. Só que essa hipótese nunca se concretizou, porque foi interrompida pelo golpe do Pinochet, apoiado pelos Estados Unidos, apoiado pelo Reino Unido, da Margaret Thatcher, do Reagan nos Estados Unidos, e que estabeleceu uma ditadura no Chile, que matou e desapareceu mais de 4 mil pessoas, que assassinou pessoas como Vitor Jara, que cometeu torturas e violações horríveis, que serviu como combustível para fortalecer as outras ditaduras na América Latina também que estavam em andamento, e que foi usado depois pelo imperialismo dos Estados Unidos como um experimento econômico muito cruel, chamado neoliberalismo, foi tentado ali. Mercantilizar tudo, privatizar tudo, Estado mínimo, Estado máximo para financiar os super ricos, Estado mínimo para garantir qualquer direito para os pobres. Esse experimento que causou fome e desigualdade no mundo todo foi testado ali no Chile. Véio. Mandaram os Chicago Boys, aqueles garotos de Chicago, da escola de Chicago, para testar no Chile esse processo horrível e depois implantar no mundo inteiro. Então, cara, menos lá, né? Exato. Lá eles, infelizmente, eles também tentam fazer essa mesma coisa. É uma banalização, mas a gente lá fala... o Estado pode dar prejuízo. Lá não precisa ter um teto de gastos. Porque eles imprimem dinheiro de toda forma, se endividam sem perspectiva de pagar e eles salvam sempre os bancos, os bilionários, agora trilionários, e abandonam o povo à própria sorte, né? Então, os socialistas democratas dos Estados Unidos, com todas as diferenças que a gente possa ter, eles falam assim, é socialismo para os bilionários, mas para o povo é um capitalismo selvagem, né? Então abandona o povo, socializa as tragédias para o próprio povo, mas privatiza os lucros para os bilionários. É assim, quando tem uma crise, salva os bancos e abandona o povo. Então, tô falando tudo isso, Rodrigão, para dizer que eu acredito que nós temos que fazer uma revolução no Brasil. Eu acredito que nós temos que construir um país livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Eu tenho certeza que isso é possível. Que é possível o Brasil ser uma potência mundial da vida, é possível construir um estado de São Paulo do bem viver, é possível a gente ser o exemplo de tudo que a gente sonha numa sociedade justa, boa, bela, solidária. Agora, isso vem muito trabalho. A gente precisa questionar coisas que são colocadas como verdades absolutas, a gente precisa pensar no bem comum das pessoas e não no lucro acima da vida. Vai demandar muita quebra de paradigma, muito diálogo, muita conscientização. É um trabalho muito grande, que vai muito além de eleições, mas que também deve se expressar nesse momento. Essa é uma trincheira. E que depois se expressa em um mandato, que tem que ser um mandato de luta. A gente está se colocando para isso, cara. Como qualquer militante revolucionário, ainda faço a mesma coisa que eu fazia 21 anos, perguntar onde eu posso ser útil. A nossa avaliação coletiva, nesse momento, é nessa tarefa, conciliando com as demais. No meio desse período, cara, estamos lá em período eleitoral, mas eu vou lá para a fundação do nosso movimento. A gente está deixando de ser uma flotilha, uma ação marítima, para ser um movimento internacionalista para derrotar Trump e Netanyahu. Eu não vou perder isso. E tudo bem, está no meio da campanha, mas eu sei que a gente conhece gente suficiente, eu sei que o apoio está lindo, maravilhoso. Não vai ser essa viagem que vai mudar a acolhida que as pessoas estão dando ou não para esse processo de vir ser parte dessa resistência no Brasil. Se você for eleito, você vai continuar tentando fazer o mesmo trabalho lá. Sem dúvida alguma. Aí é que eu vou com mais energia ainda, Rodrigão, porque, cara, eu já sempre fiz tudo. Quando eu estava na polícia migratória na Argentina, e o presidente da Argentina falando, o Thiago não entra no meu país, a oficial de imigração falou assim, você vai ter que pegar o próximo voo. Eu falei, eu me recuso a pegar o próximo voo. Ela falou, você tem que ir, você não tem opção. Eu falei, olha, eu não vou, se vocês quiserem, vocês me carregam aqui. Eu sou não violento, eu garanto a vocês que eu não vou machucar ninguém. Mas vocês que vão ter que me carregar. Eu não vou por conta própria. Aí ela falando a mesma coisa que eles falavam na prisão lá em Israel. Você é abusado e tal. Eu falei, gente, não, isso é uma resistência não violenta. Se essa é uma ação de violação, não vou cooperar com ela. E aí eles falavam isso. Falavam, olha, pessoas nessa correlação de forças, elas não têm condições de demandar. Eu falei, tem sim, as pessoas têm muito mais força do que pensam.
Todo mundo tem um poder imenso dentro de si. Só que quando a gente destrava isso com o segredo da coletividade, cara. Quando as pessoas se organizam, a gente vê que nós não somos gente isolada numa sociedade que só tá aí para competir com o irmão, com a irmã do lado, para acumular mais bem material e se sentir alguém de sucesso e feliz. Nós somos seres, sujeitas da história. Nós podemos mudar a história. A flotilha, a resistência do povo palestino, a história das revoluções, da luta anticolonial provam isso. A gente tem muito mais poder que eles. Agora requer uma tarefa importante, as pessoas acreditarem, se educarem, se prepararem e se organizarem, agirem. Esse momento, meu irmão, eu estou plenamente convencido, Robertinho, esse é o momento decisivo da nossa história. Todas as gerações que vierem depois de nós vão falar desse momento. Desastre ambiental planetário, guerras, imperialismo, destruição dos estados nacionais, cara. Não tem ninguém, velho. Eu faço palestras, velho, no mundo inteiro. Eu converso com as pessoas. Quem tem esperança de viver uma vida melhor do que os seus pais viveram? Ninguém tem essa esperança nesse momento. Cara, nós temos que mudar isso. Não é possível que a gente vai deixar um punhadinho de bilionário e trilionário levar o mundo para destruição. Não é possível que a gente vai aceitar calado ser governado por criminosos de guerra como Trump e Netanyahu, por big techs que querem controlar cada aspecto da nossa vida, espionar a gente, manipular a gente em todos os minutos e segundos da nossa vida. Não é possível, véio, que o complexo industrial militar que produz arma e lucra com as armas vai ficar ganhando dinheiro jogando bomba na cabeça de criança em Gaza ou na Venezuela, em qualquer outro lugar. Você acredita, assim, nessa teoria que realmente o capital, se ele continuar, em algum momento, não agora, mas ele tende a, né? Não quer dizer que vai ser daqui 10 anos, 100 anos, mas que ele tende a destruir a humanidade? Sem dúvida nenhuma. Como socioambientalista, Rodrigão, eu analiso os 9 limites planetários. Desde a perda da água potável disponível em forma líquida, a mudança no uso do solo, a emergência climática, a perda da biodiversidade com a sexta onda de extinção em massa, a poluição química e atmosférica, todos os 9 limites planetários, exceto o buraco da camada de ozônio. Fora isso, todos os demais estão avançando, meu irmão, num ritmo, velho. Mas isso não seria o fim também dos trilionários, dos bilionários? Depende, meu irmão. Eles são tão inconsequentes que eles preferem colocar até a sobrevivência deles em risco, porque eles acreditam que no curto prazo eles lucram mais e, quem sabe, eles têm esperança, cara, nesses projetos deles de escapar nas suas bolsões ali de sociedade perfeita, dentro ou fora da Terra, indo para Marte, construindo seus satélites, indo para a Lua, indo para qualquer lugar, que isso nunca vai ser para a classe trabalhadora, para os 8 bilhões de pessoas vivas hoje, velho. Então, toda vez que a gente analisa o desastre ambiental planetário, a gente pensa em 3 cenários. Um é o cenário da destruição total. Essa daí, que até eles não escapam. Cenário tipo Mad Max, barbárie total, fim dos estados nacionais, guerra generalizada, uma precarização e falta de recurso em tudo, onde nem eles escaparam. Mas eles querem escapar. Eles não abrem mão do seu lucro e da destruição, mas querem escapar. Então eles pensam um caminho muito mais parecido com aquele filme Elysium, que tem o Wagner Moura, tem o Matt Damon e tal. Aquele filme é sensacional para as pessoas assistirem, onde os super ricos escapam nos seus bolsões de pobreza dentro ou fora da Terra e o resto da população que se exploda, os animais não humanos, o restante da natureza vai para a destruição total. Para eles, para garantir a sobrevivência, é essencial você ter 2 planetas. Tem um lugar onde eles escapam. Tem um lugar onde eles escapam. E tem um terceiro cenário. O terceiro cenário não é o que eles vencem, é o que a gente vence. É o que a gente impede o desastre ambiental planetário. É muito mais parecido com o filme Avatar, onde as pessoas se juntam, onde se juntam à natureza, se juntam tudo e derrota esses interesses e regenera o planeta, regenera o desastre ambiental planetário, constrói sociedades baseadas na solidariedade e na justiça. Cara, eu nunca vou abrir mão disso aí. Eu vou dedicar cada segundo da minha vida a um cenário como esse. E eu sei que das 8 bilhões de pessoas, a maioria, quando for colocada essas opções, vai escolher um caminho de viver um planeta regenerado, sociedades justas. Só precisa mostrar que é possível, apontar um caminho, uma estratégia possível de se vencer e ir pra luta, meu irmão. Essa é a tarefa, velho. Se as pessoas entendessem plenamente o que tá em jogo, velho, eu tenho certeza que elas estavam nessa trincheira com a gente, velho. Porque as pessoas que não entendiam nada sobre o que acontece na Palestina, velho, nos últimos 3 anos acordaram do jeito que eles nunca mais vão voltar a dormir. Nunca mais vão acreditar nas mentiras dos sionistas. Nunca mais vão acreditar nas mentiras dos Estados Unidos. Pô, eu também cresci, véio, achando a polícia do mundo, Estados Unidos, os super-heróis que vão salvar tudo e tal, tal, tal. Cara, hoje eu não acredito mais em absolutamente nada do que vem deles. E eu sei que o mundo está caminhando para um caminho assim. Quem mudou isso foi o povo palestino, dedicando sua vida a transmitir o próprio genocídio. A história vai contar que o nível de consciência global mudou quando o povo palestino decidiu transmitir o próprio genocídio ao vivo. E, velho, a gente tem uma dívida muito grande com esse povo, que nem nossa vida inteira vai ser capaz de pagar.